Boa noite. Boa noite. Decretada a prisão de Ike Batista, que viajou para os Estados Unidos e já é procurado pela Interpol. Ike já foi o homem mais rico do Brasil e é acusado de pagar propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso. Déficit da Previdência aumenta e chega ao recorde quase 150 bilhões de reais. 2 dias após o derrame cerebral, Marisa Letícia, mulher de Lula, permanece na UTI sedada. Médicos dizem que a situação é estável. São Paulo, mais uma vez, entra em colapso com o temporal e sofre com alagamentos, trânsito caótico e queda de árvores. Presidente do México cancela a viagem aos Estados Unidos depois que Trump anunciou a construção de muro na fronteira. Em tempos de dengue, zika, chikungunya e agora febre amarela, é preciso muito cuidado para eliminar os focos dos mosquitos. Mas os especialistas alertam para os produtos de dedetização que são vendidos na internet. Eles não são reconhecidos pela Anvisa e podem causar graves intoxicações. Empresas que trabalham no combate a pragas precisam obedecer normas rigorosas de segurança no manuseio de inseticidas e outros produtos químicos, para minimizar os riscos ao meio ambiente e às pessoas. Costumam ser fortemente fiscalizadas, o que não acontece no mercado de varejo. Você compra no mercado, em casa de produtos agrícolas, produtos de área rural, você encontra os produtos, compra e utiliza indiscriminadamente. O Ministério da Saúde não recomenda o uso doméstico desse tipo de produto. É que o inseticida, além de tóxico, tem ação pontual e pouco duradoura. Só mata os mosquitos que estiverem voando naquele momento. Os carros fumacê são usados pelo poder público em casos específicos, só em locais onde existe alto índice de infestação do mosquito, que pode acabar ficando resistente ao veneno se o uso for muito frequente. Porém, na internet é fácil encontrar à venda equipamentos portáteis de pulverização e até galões de inseticida. Essas substâncias podem e são muito perigosas. Eles não têm o aval do Ministério, não têm aval médico e, portanto, devem ser 100% evitados sob risco de provocar dano à família, às crianças e aos animaizinhos da sua casa. O diretor do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo diz que não existe uso seguro desse tipo de produto. Essas gotículas são pesadas e pessoas podem inalar e provocar reação respiratória, tipo asma, rinite, tosse e até pneumonia química. Mais eficiente que a fumaça com veneno é acabar com os focos. Então você tem que ter um ambiente limpo, um mato baixo, você não pode ter mato alto, você não pode ter abrigo, água parada, entulho, folhas. Um forte temporal com ventania atingiu São Paulo na hora do almoço e causou muitos transtornos. Houve queda de árvores, bairros ficaram sem luz e as ruas ficaram alagadas. Muita gente que estava na Avenida Paulista foi pega de surpresa pelo temporal bem na hora do almoço. Vários semáforos ficaram apagados e o trânsito ficou caótico fora do horário de pico. Nem o guarda-chuva resistia ao vento. A velocidade chegou a 81 km por hora na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. O telespectador Antônio Batista, de Guarulhos, na Grande São Paulo, ficou impressionado com a força da chuva. Ele mandou um vídeo para o Gazap. Olha os carros como é que tá andando devagarinho. Tá sinistro. Olha o vento. Olha o vento. Ó. Tava sol. Há meia hora atrás tava sol. Olha como é que tá isso agora. Também teve alagamento na região dos Jardins, aqui na capital. Este foi na Rua Veneza. E rapidamente começaram a chegar as notícias de queda de árvores em várias regiões. Na Alameda Pamplona, a árvore bloqueou toda a via. Outra de grande porte caiu na Rua Itupeva. Aqui na Rua Bartira, no bairro de Perdizes, uma árvore caiu em cima de uma casa que felizmente não está sendo ocupada, está para alugar. E também atingiu o portão de um prédio. A queda da árvore revelou uma curiosidade por aqui. Na raiz, a gente observa que ela estava plantada em cima de uma base de concreto.
Segundo os funcionários do prédio, o socorro veio rápido. Primeiro chegou o carro da Metal Power, né? Em menos de 20 minutos eles chegaram. Aí demorou um pouquinho, chegou a Defesa Civil, né? Aí depois chegou a sua prefeitura. Na rua Itapicuru, na mesma região, a equipe de limpeza da prefeitura também já fazia a remoção da grande árvore que caiu. Dona Valquíria, que trabalha no prédio ao lado, estava desolada. A árvore que eu cuidava todos os dias, botava água, varria, porque eu falava para ele, a planta tem que respirar. E ela não pode respirar porque eles jogam cigarro, eles jogam papel de bala. Eu cuidava dela todos os dias, agora foi a minha filhinha embora. E daqui a pouco, Mariana Armentano traz os detalhes da previsão do tempo. Depois de apagar grafites e também pichações, o prefeito João Dória, do PSDB, anunciou a criação de um projeto que deve espalhar grafites pela cidade. A novidade foi divulgada durante a reinauguração do monumento em homenagem aos 80 anos da imigração japonesa. O prefeito João Dória aproveitou o evento para anunciar a criação do projeto Museu de Arte de Rua. A ideia é promover o grafite em diferentes espaços da cidade. Segundo ele, uma comissão será criada pela Secretaria da Cultura para selecionar os artistas. A primeira área já está definida, essa área do Baixo Augusta. Aos próprios públicos da Prefeitura, ela vai emitir autorização e fará consulta aos próprios privados, para que as pessoas também possam autorizar grafites ou painéis, desde que assim desejem, nos seus espaços privados. E aí nós vamos anunciar qual será exatamente o período, mas já tendo grafiteiros e muralistas selecionados para esse primeiro movimento. E a cada 3 meses estaremos lançando um novo movimento na cidade, uma nova área na cidade. Isso vai ajudar a embelezar São Paulo, a recuperar várias áreas, a criar visibilidade adequada para o trabalho artístico de grafiteiros e muralistas. A reforma do monumento da artista Tomi Otaki, no canteiro central da Avenida 23 de Maio, faz parte do programa Cidade Linda. As estruturas passaram por serviços de limpeza, como a retirada de resíduos de poluição e de pichações. O instituto, que leva o nome da artista, coordenou a restauração do monumento. E os custos para a reforma foram cobertos por uma empresa do setor de tintas. O prefeito voltou a dizer que vai combater os pichadores. Porque durante 4 anos eu serei um prefeito absolutamente intransigente com os pichadores. Hoje foi a vez da Avenida Paulista ser pichada. Tintas de diferentes cores foram espalhadas ao longo da via, bem em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. As cores são semelhantes às que foram utilizadas em setembro do ano passado para pintar o monumento às bandeiras no Ibirapuera e a estátua de Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul da capital. Ontem, um muro do estádio do Pacaembu, a estátua do apóstolo Paulo na Sé e um painel do muralista Eduardo Cobra, na 23 de maio, amanheceram pichados. Segundo Dória, o grafite de Cobra será apagado, com consentimento do artista. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, vão ser gastos cerca de R$800 mil com materiais e cachês para os artistas durante a primeira etapa desse projeto Museu a Céu Aberto. Prefeitura de São Paulo renova contratos com empresas de ônibus por R$1 bilhão e 240 milhões de reais. Os acordos, que serão válidos por 6 meses, foram feitos emergencialmente, sem licitação pública. Desde 2013, as renovações aconteceram desta forma, já que o ex-prefeito Fernando Haddad não conseguiu concluir uma nova licitação para o setor. Um processo aberto pela gestão do petista foi questionado pelo Tribunal de Contas do município e não chegou a ser retomado. A última licitação foi feita em 2002, na gestão de Marta Suplicy. Até agora não é possível saber se houve alguma alteração nos termos dos contratos renovados por Dória. Segundo a Prefeitura, os documentos vão ser integralmente publicados no site da SP Trans até o dia 14 de fevereiro. Advogado negocia com a Polícia Federal a volta de Eike Batista de Nova York para o Brasil. O empresário foi alvo da Operação Eficiência, deflagrada hoje. Ele é considerado foragido da Justiça e entrou na lista de procurados da Interpol. A operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro e foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas. Os agentes da Polícia Federal estiveram logo cedo na casa de Eike, no Jardim Botânico, mas ele não estava.
De acordo com o advogado Fernando Martins, Ike está em Nova York a trabalho e vai se apresentar às autoridades. A defesa do empresário disse ainda que ele está surpreso, mas tranquilo. Ike deixou o país na noite de terça-feira, provavelmente com passaporte alemão. A polícia apura se houve vazamento da operação. Está se verificando o que ocorreu, né? O momento de compra de passagem, o momento de saída do país, se ele realmente utilizou essa passagem, há dúvida se ele realmente chegou a Nova York e se há alguma intenção de utilizar esse passaporte alemão para ir para algum outro lugar. Segundo o Ministério Público Federal, Ike Batista pagou 16 milhões e meio de dólares em propina para uma organização criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. O empresário é acusado de pagar propinas para conseguir facilidades em contratos, quando Cabral ainda era governador. Para viabilizar essa transação econômica, foi aberta uma conta no banco Tag Bank, no Panamá, que é de propriedade do senhor Eduardo Plais, e tentaram fazer uma transferência para uma offshore dos colaboradores, dos doleiros do Cabral. Não foi possível realizar essa transferência de 16 milhões e meio de dólares, e aí o Sérgio Cabral pediu que fossem adquiridas ações em bolsa. Inicialmente ele pediu para que fossem adquiridas 100% de ações da Petrobras. Os colaboradores disseram que isso não era uma decisão inteligente, acabou adquirindo ações da Ambev, da Petrobras e da Vale. Após a aquisição dessas ações pela própria empresa do Ike, é que foi feita a transferência para a conta no Winterbottom Bank, no Uruguai, desses valores, de 16 milhões e meio de dólares. O valor do repasse foi relatado por 2 delatores, os irmãos Renato e Marcelo Chebar, apontados pelos promotores como os operadores financeiros do esquema criminoso comandado pelo ex-governador. Flávio Godinho, braço direito de Ike na empresa EBX, atual vice-presidente de futebol do Flamengo, também foi alvo da operação da Polícia Federal. O Cartola é acusado de ser um dos operadores do esquema. Ike Batista já foi o homem mais rico do Brasil e chegou a figurar na lista dos 10 bilionários do mundo. Em 2010, o empresário foi incluído na lista da Forbes como o 8º homem mais rico do mundo. A fortuna dele era avaliada em 34 bilhões de reais. Ike começou a carreira no ramo de mineração e depois no mercado de petróleo. Mas viu seu império ruir com a derrocada da petroleira OGX. Em 2008, a empresa conseguiu a maior captação na Bolsa de Valores de São Paulo. No entanto, a promessa do petróleo não se realizou. E 5 anos depois, a empresa deu um calote de cerca de 45 milhões de dólares nos credores. Em 2015, a Justiça determinou a apreensão e bloqueio dos bens do empresário para garantir a indenização dos investidores da OGX. No ano passado, ele tentou cooperar com a Justiça. Num depoimento aos investigadores da Lava Jato, disse que Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Lula e de Dilma, teria pedido 5 milhões de reais para o PT em 2012. Na época, Mantega chegou a ser preso, mas foi libertado logo em seguida. Fora do Brasil, Ike Batista também é investigado. A Justiça das Ilhas Cayman congelou 63 milhões de dólares de uma conta de Ike Batista. O pedido de prisão de Ike Batista ganhou destaque na imprensa internacional. Na sua sessão dedicada à economia, a CNN destacou que Ike Batista é investigado por seu envolvimento na Lava Jato e falou da trajetória dele como um dos homens mais ricos do Brasil. Os jornais americanos New York Times e Washington Post também trouxeram em suas edições online a trajetória meteórica de Ike nos negócios no Brasil, incluindo os problemas legais com a OGX. O inglês The Guardian destacou que, apesar do envolvimento de Ike, descoberto hoje ser significativo, ele deve ser somente a porta de entrada para um esquema muito maior. O ex-governador Sérgio Cabral também foi alvo da Operação Eficiência da Polícia Federal. É o 3º mandado de prisão contra o ex-governador, que já está detido no complexo penitenciário de Bangu. Cabral foi preso na Operação Calicut, outro desdobramento da Lava Jato, em novembro. De acordo com o Ministério Público, durante a gestão dele, cerca de 340 milhões de reais foram distribuídos em 10 contas em paraísos fiscais, fora do Brasil.
E além dos 16 milhões e meio de dólares, o Ministério Público apura ainda um repasse de R$1 milhão de uma das empresas de Eike Batista para o escritório de advocacia da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Ela também está presa em Bangu. O patrimônio dos membros da organização criminosa chefiada pelo senhor Sérgio Cabral é um oceano ainda não completamente mapeado. O limite eu já diria que esses 100 milhões é algo além do imaginável. Também foram alvo da Operação Eficiência o irmão mais novo do ex-governador, Maurício de Oliveira Cabral Santos, e a ex-mulher de Cabral, Suzana Neves Cabral. Todos foram levados a prestar depoimento à força. Suzana é acusada de receber repasses constantes do ex-governador. A defesa dela diz que era uma pensão do ex-marido, mas ela não sabia a origem do dinheiro. Os colaboradores indicam que grande parte dos recursos do dinheiro em espécie ia, de fato, para a senhora Suzana Neves Cabral e para o senhor Maurício Cabral. Quanto à busca na casa do senhor Maurício Cabral, a gente encontrou lá mais de R$30 mil em espécie, em reais, salvo engano, alguns milhares de dólares e mais de €1.000 também, tudo em espécie, o que comprova as nossas suspeitas iniciais de que ele receberia dinheiro em espécie dos operadores do esquema. De fato, Sérgio Cabral operava como grande provedor da família e pagava as despesas de todos os membros do seu círculo mais próximo. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Em 2008, portanto, há 9 anos, o empresário Eike Batista foi procurado em casa, no Flamengo, no Rio, pela Polícia Federal, que queria prendê-lo na Operação Toque de Midas, que era a devassa sobre roubo numa ferrovia no Amapá e também sobre roubo em garimpo de ouro na mesma região. Depois daquilo, o Eike Batista virou um dos campeões mundiais, empresários brasileiros que Lula selecionava, indicava com um dos 9 dedinhos gordos e curtos dele, para fazerem grandes negócios internacionais e virarem grandes capitães. O Lula certamente sabia disso. E eu sei que o Lula sabia, não é porque o Lula tem o costume de ler jornal. Ele sabia porque o advogado de Eike era Márcio Tomás Bastos, que eu conheci como advogado do Lula na Justiça Militar, que foi ministro da Justiça dele. Márcio Tomás Bastos, o mesmo que extinguiu a Operação Castelo de Areia contra Camargo Correia, a Lava Jato do passado, que trouxe o Eike de volta, porque o Eike não foi encontrado pela polícia porque ele fugiu. E aí o Márcio Tomás Bastos matou no peito, trouxe de volta e o Eike não foi preso. Depois foi mimoseado pelo Lula. E a esquerdinha até hoje acredita que é porque o Lula tinha um projeto socialista, populista, dilma-lulista, de fazer um novo tipo de capitalismo com o Brasil no centro. Nada disso. Era um esquema de roubo, o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Eu não estou vendo, eu já ouvi falar até no Eliezer Batista, que é o pai do Eike. Nunca ouvi falar no pai do Palocci, do Zé Disseu, nunca ouvi falar no pai do Vacari. O pai não tem nada com isso. Quem tem com isso é o padrinho Lula, que participou dessa promoção do Bunlai, dos irmãos Batistas de Anápolis, tudo em nome do novo socialismo, que na verdade é uma apropriação de bens públicos para bolsos privados. Eu não esqueço, viu? O homem é reincidente, já fugiu antes e não tem mais o Márcio Tomás Bastos para trazê-lo de volta livre. Bom, terça-feira eu volto aqui direto ao assunto. Até. A ex-primeira-dama e mulher do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, continua internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês. O repórter Luciano Penteado está lá e tem as últimas informações. Luciano.
Estela, de acordo com o último boletim médico divulgado hoje, na hora do almoço, por volta do meio-dia, Marisa Letícia permanece sedada com a pressão intracraniana controlada por um catéter implantado justamente para fazer aí o monitoramento do sangramento na cabeça. A assessoria de imprensa do ex-presidente Lula não confirma se ele está aqui no local neste momento e nem se ele passou a noite aqui no hospital. Marisa Letícia tem 66 anos, sofreu um AVC quando estava em casa na terça-feira, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi para um hospital e logo imediatamente em seguida foi transferida aqui para o Sírio-Libanês. O médico da família, Roberto Calil Filho, deixou aqui o local por volta das 3 horas da tarde de hoje. Ele não gravou entrevistas, mas falou com os jornalistas e confirmou as informações divulgadas por este boletim médico, ou seja, que o quadro de Marisa Letícia é estável, mas que ainda inspira cuidados intensivos. Nas próximas horas, os médicos devem realizar exames e também monitorar a resposta dela a esse controle da pressão no crânio. Por enquanto, não há previsão de alta. Voltamos ao estúdio. Como nós mostramos no começo do Jornal da Gazeta, São Paulo sofreu hoje com um temporal muito forte que derrubou árvores, provocou caos no trânsito, a queda de energia em vários bairros. Pois é, o que todo mundo quer saber é se essa chuva continua amanhã. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A meteorologia alerta que o risco de temporais continua mantido para essa sexta-feira aqui em São Paulo. Na verdade, o risco para essas chuvas fortes em forma de temporais vale para toda essa área mais escura, desde o estado de São Paulo, pegando também o leste do Paraná e de Santa Catarina, sudoeste de Minas, Goiás, Mato Grosso, até o estado do Acre. Isso por causa das áreas de instabilidades que são reforçadas pelo canal de umidade que se forma a partir do norte do Brasil. Tempo firme mesmo, só nessas áreas em amarelo. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Vai esfriar em algumas capitais, viu? É o caso de Curitiba, onde teremos mínima de 17 nessa madrugada e máxima amanhã à tarde de 23 graus. Em Cuiabá, o calor diminui em relação a hoje, faz 28 graus amanhã. Já no Rio de Janeiro, calorão na casa dos 37 graus, com muito sol e tempo firme, assim como em Maceió, onde as temperaturas vão ficar entre 23 e 31 graus nessa sexta-feira. Para São Paulo, a previsão é de mais um dia de chuvas. O dia amanhã vai ficar nublado e chuvoso no centro-leste do estado e são esperados grandes volumes de chuva, inclusive aqui na Grande São Paulo. Já no oeste paulista, o dia começa com muitas nuvens, mas durante a tarde o sol aparece e ocorrem aquelas pancadas de chuva a partir da tarde. As demais áreas paulistas têm sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. A máxima não vai passar dos 24 graus em Marília, mas chega aos 32 em Presidente Bernardes. Para a cidade de Sorocaba, dia bem atípico para essa época do ano, com mínima de 18 e máxima de 24 graus. Aqui na capital também teremos um dia mais friozinho e é bom não esquecer o guarda-chuva em casa, porque amanhã ele vai ser extremamente necessário. Vamos ver aqui algumas temperaturas? Nessa madrugada teremos mínima de 20 graus e máxima amanhã à tarde só de 25 graus por aqui. Mas no final de semana o sol volta a aparecer, ainda entre alguns períodos de chuva, mas esquenta. No sábado a máxima vai aos 28 graus e no domingo faz até 31 graus. Nesta semana em que São Paulo completa 463 anos, muita gente declara seu amor pela cidade e muitas lojas investem nos souvenirs com símbolos de São Paulo, que são sucesso não só entre os turistas, mas também entre os paulistanos. As lembranças são tão criativas que os moradores da cidade não resistem. São os próprios paulistanos quem mais consomem as roupas desta loja, que tem como marca registrada algumas imagens da cidade. A gente já imaginou que é muito mais turista ou pessoas de fora de São Paulo iam representar a maior fatia das pessoas que iam comprar. E realmente não, na verdade a gente teve muito mais gente de São Paulo que quando via se achava e falava assim, nossa, realmente, finalmente eu estou sendo representado. São vestidos e principalmente camisetas que exibem símbolos como as calçadas com o mapa de São Paulo, o Parque Ibirapuera, o edifício Copan e o Mercado Municipal. As peças custam em média R$ 70. Você ir embora com a camiseta, com o lugar que você visitou e você gostou, é muito bacana. Eu apoio totalmente, eu gosto muito.
Na famosa Avenida Ipiranga, no cruzamento com a São João, uma outra loja ganha destaque neste segmento. Aqui cabe uma São Paulo inteira, em miniatura, é claro. Tem o MASP, a Catedral da Sé, o Estádio do Pacaembu, o edifício Altino Arantes, conhecido como Prédio do Banespa, que custa R$ 180. Tem até o souvenir mais vendido do mundo, o Globo de Neve. Explica para o turista através das peças aonde que ele deve ir, é bem bacana, e aí eles acabam levando. E aqui num dos principais pontos turísticos da cidade não poderiam faltar as lembrancinhas. Pois é, o mercado municipal não vive apenas das frutas exóticas e também da boa gastronomia. Aqui a gente consegue encontrar algumas recordações da capital paulista para levar para casa. Tem desde chaveiros, cartões postais e imãs de geladeira que custam R$ 5, até canecas que saem por R$ 30. Reagan é dos Estados Unidos e veio fazer um curso em São Paulo. A estudante diz que se encantou com as pessoas e o colorido da cidade. Já a mexicana Cláudia está há 10 dias no Brasil. Diz que a cidade já ganhou um lugarzinho especial no coração dela. Coração e minha cabeça. O presidente Michel Temer assina termo de compromisso com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, para suspender por até 3 anos o pagamento da dívida que o Estado tem com a União. O anúncio foi feito depois de uma reunião no Palácio do Planalto. O termo de compromisso ainda vai ter que passar pela aprovação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O governo federal vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal e permitir a suspensão do pagamento das dívidas dos estados em dificuldade, em troca de contrapartidas. No caso do Rio, o acordo prevê um corte de R$ 9 bilhões em despesas, envolvendo redução de secretarias e a instituição de um plano de demissão voluntária para os servidores. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu detalhes do acordo. Algumas medidas de aumento de ICMS, algumas inclusive já aprovadas, etc., que gerarão para o ano de 2017 360 milhões de reais. Também a criação de um fundo de incentivos onde empresas que receberam incentivos fiscais para se instalarem no Rio de Janeiro deverão contribuir com 10% desses incentivos para esse fundo. Além do mais, existe uma série de mudanças na Previdência Estadual que totalizam 3 bilhões e 200 milhões de reais, aproximadamente. Os itens mais relevantes aqui por exemplo, um aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% e a alíquota adicional temporária de 8%. O Rio ele pode ser novamente viável. A gente pode fazer um plano factível, onde a gente zera o nosso déficit. Meu sucessor, a partir de 2019, vai ter muito mais tranquilidade, e o funcionário público, a tranquilidade, a partir dessas medidas, de ter a previsibilidade de receber em dia e de ter uma vida muito mais tranquila do que está tendo hoje. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o pedido de prisão de Eike Batista e a situação de calamidade nas finanças do Rio de Janeiro. Há no noticiário de hoje 2 fatos relacionados ao Rio de Janeiro. Um é consequência direta do outro. Luiz Fernando de Souza, o Pezão, reuniu-se em Brasília com Michel Temer e o ministro Henrique Meirelles da Fazenda. Trataram do socorro financeiro da União ao Estado do Rio. No mesmo dia, a Polícia Federal foi às ruas para cumprir os mandados de prisão do empresário Eike Batista, que não foi encontrado, e mais 8 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha que desviou dos cofres do Rio pelo menos 100 milhões de dólares na gestão de Sérgio Cabral, que está preso. Esse pedaço do escândalo da Lava Jato é 100% feito de PMDB. Sérgio Cabral é um dos símbolos do apodrecimento do partido de Michel Temer.
Ele chegou a se oferecer como vice de Dilma Rousseff. Chegou mesmo a acalentar o sonho de se candidatar à presidência da República. Para a sorte do eleitor brasileiro, o sonho de Cabral encontra-se trancafiado no complexo penitenciário de Bangu. No despacho em que autorizou as novas ações policiais, o juiz federal Marcelo Bretas disse que o orçamento do Rio foi desvirtuado por um custo-corrupção. Para o magistrado, a roubalheira é uma das causas da ruína financeira do Rio. Pezão, o atual governador, era vice-governador de Sérgio Cabral. Uma alma mal intencionada poderia dizer que, ao socorrer o correligionário Pezão, Michel Temer oferece diálogo a quem talvez mereça interrogatório. Maldade. Pezão, assim como tantos outros políticos brasileiros, certamente não sabia de nada. Boa noite. O governo do Chile decreta estado de emergência por causa dos incêndios que atingem o país. O fogo já deixou 6 mortos e 12 feridos. De acordo com o Centro Nacional de Alerta do Chile, dos 99 incêndios declarados no país, 64 estão fora de controle e apenas 5 foram extintos. Por causa dos incêndios, concentrados principalmente na região central do país, além dos 4.000 homens das Forças Nacionais, o governo chileno já confirmou a chegada de equipes do México, Colômbia e França para ajudar no combate às chamas, que já destruíram mais de 238 mil hectares. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, cancelou a viagem aos Estados Unidos depois da ordem do presidente americano Donald Trump para o início da construção de um muro na fronteira entre os dois países. Peña Nieto disse que o México não vai pagar os 15 milhões previstos do custo da construção da barreira e lamentou a decisão de Trump de levar a promessa de campanha adiante. O presidente disse também que já ordenou que os 50 consulados mexicanos em território americano reforcem suas medidas de proteção e se convertam em autênticas defensorias dos direitos dos mais de 11 milhões de imigrantes ilegais que podem ser presos e deportados pelo endurecimento das políticas migratórias implantadas por Trump. Mais cedo, antes do cancelamento oficial da viagem, Donald Trump escreveu na sua conta no Twitter que se o governo mexicano continuasse se negando a pagar pela construção, era melhor que o encontro da próxima terça-feira em Washington fosse cancelado. O governo britânico publica projeto de lei para dar início ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Só a aprovação do projeto, que deve começar a ser avaliado pelo parlamento britânico daqui a 2 semanas, vai permitir que a primeira-ministra Theresa May dê a largada no processo de 2 anos de negociações para abandonar o bloco europeu. Na terça, a Suprema Corte do país determinou que, apesar do desligamento ter sido aprovado em plebiscito em junho do ano passado, o governo precisa buscar aprovação parlamentar, o que pode atrasar a agenda anunciada por May de dar início ao afastamento do bloco europeu no fim de março. Previdência tem déficit recorde de 149 bilhões e 700 milhões de reais. Na comparação com 2015, o rombo do INSS aumentou 74,5%. O governo Temer quer fazer a reforma da Previdência. O texto, que prevê a aposentadoria com idade mínima a partir de 65 anos, já está no Congresso. O resultado subiu bastante, tanto por conta de uma questão estrutural, por conta do envelhecimento populacional, mas também tem uma questão conjuntural, né? A geração de empregos influencia a arrecadação previdenciária. Os 2 elementos influenciam. Como em um ano em particular você pode ter uma geração de empregos menor, isso afeta, e aí como a arrecadação previdenciária está muito relacionada à folha de pagamentos, isso afeta a arrecadação. Juros do cartão de crédito voltam a subir e fecham o ano de 2016 em quase 485% ao ano. Além de ser a modalidade mais cara do mercado, os juros cobrados no rotativo, que é quando a pessoa paga a sua parcela mínima, atingiram o patamar mais alto da série histórica, que começou em março de 2011. Já os juros cobrados no cheque especial caíram em dezembro, mas continuam em patamares altíssimos e fecharam o mês em quase 329% ao ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O crédito teve o primeiro recuo em relação ao PIB desde 2007. Foi de 53,7% em 2015 para 49,3% no final do ano passado. Isso reflete muito as dificuldades que empresas e consumidores vêm enfrentando. Claro que os juros altos só complicam mais a situação, mas é a alegada proteção do sistema financeiro, que ainda restringiu bastante a concessão de recursos por receio do calote. O rotativo do cartão é só o grande vilão. Comprar a prazo ou pegar um empréstimo no Brasil continua caro demais. E nas linhas mais baratas, como o consignado e o financiamento para a compra de carro ou imóvel, pesam outras questões. As pessoas têm medo de não bancar a dívida e os bancos de emprestar e não receber. Com desemprego em alta e atraso nos salários até de servidores, nem o consignado tem pagamento garantido como antes, embora continue com uma das taxas mais baixas do mercado, na média, em pouco mais de 29% ao ano. O que se espera é que haja uma queda efetiva dos juros do Brasil, no geral, com a confirmação de um corte mais forte da taxa básica, que é definida pelo Banco Central e deve fechar este ano abaixo dos 10%. E também com alguma retomada do crescimento, que diminua a preocupação, principalmente com o desemprego. Fora isso, os bancos estão facilitando mais a renegociação de dívidas atrasadas e a própria redução da inadimplência pode ajudar numa liberação maior de crédito. Mas isso deve acontecer aos poucos, ao longo do ano. E tem as outras ações do governo para derrubar os juros abusivos, como é o caso do rotativo do cartão. Preços diferentes, dependendo do meio de pagamento da compra, e agora a nova regulamentação do rotativo vão nesse sentido. A nova regra, anunciada agora à noite, determina que depois de 30 dias no rotativo, o consumidor tem uma outra opção de pagamento, um parcelamento mais vantajoso. A promessa do governo é que a taxa do cartão caia pela metade. Não vai ser grande coisa ainda, mas se acontecer pode ser uma mudança importante na formação dos juros no país. Não há nada que justifique taxa tão alta assim. É preciso acabar com essa, que é uma das maiores armadilhas financeiras. Um crédito que está lá, disponível, que as pessoas usam, ou mesmo as empresas, no momento de sufoco e depois não conseguem mais se livrar. Pelo menos agora temos a perspectiva de juros em queda no país. Vamos aguardar. Eu volto na segunda. Até lá. São Paulo é a segunda cidade com aluguel mais caro no país. Diante desse cenário e também com a crise, muita gente aqui da capital está buscando a negociação de preços e flexibilização das condições de pagamento. E tem gente que faz isso por meio de sites e aplicativos. Em busca de um apartamento para alugar, Ricardo começou pelas imobiliárias na internet. Mas para visitar os imóveis dependia do horário do corretor, que nem sempre casava com o dele. Foi aí que decidiu procurar por conta própria. Eu saí nas ruas procurando. Quando eu vi uma placa de aluga-se, eu tocava o interfone, batia um papo com o porteiro. Se ele tivesse mais alguma informação, ele me passava. E foi assim que eu encontrei o meu imóvel. E o melhor, o negócio foi direto com o proprietário. Como ele já tinha fiador, não houve dificuldade com a garantia. E como o dono do imóvel não teve de pagar comissão para o corretor, nem a taxa da imobiliária, Ricardo teve desconto no aluguel. Eu acho que em torno de quase 15%, 20%. Para Mirelle, o problema era a garantia. Ela vive se mudando com a família por causa do trabalho e não tem fiador. No modelo tradicional, o cheque calção ou mesmo o seguro-fiança que você pode pagar, inflaciona muito o seu preço do aluguel. Então, o aluguel não é só o aluguel, é o aluguel mais o cheque calção ou mais o seguro-fiança. Ela encontrou o apartamento em que mora por meio de um aplicativo de celular. Para o contrato, só precisou de RG, CPF e do comprovante de renda. Depois de escolher pelas fotos, agendou o dia e horário da visita no aplicativo e conseguiu se mudar em menos de uma semana. Exatamente 6 dias depois da visita, a chave estava embaixo do prédio. O porteiro tinha meu nome, foi incrível. Eu subi no apartamento e eu não acreditava. Falava, tem certeza, gente, que amanhã não vai vir aqui, né, pegadinha? Alguém vai fazer me dar a chave de volta? O diretor do aplicativo diz que com Mirelle ainda demorou, já que o tempo médio do processo agora é de 3 dias. Explica que a rapidez é fruto de menos burocracia. A gente elimina o cartório e substitui por assinatura digital. Em vez de gastar horas indo no cartório, a gente assina na hora em casa. Então, cada etapa do desenho do nosso processo, a gente poder ver tudo em casa antes, com fotos profissionais, em vez de visitar 30 apartamentos para gostar de 3, a gente visita só os 3 que a gente gostou, né? Tudo isso é mais cômodo, mais rápido e o processo fica super simples. O
aplicativo de aluguel funciona de um jeito parecido com os de transporte, tipo Uber. Só que no lugar dos motoristas, os parceiros desta empresa de tecnologia são corretores de imóveis, que ganham por comissão 30% do valor acertado pelo aluguel. Se eventualmente tiver que despejar o inquilino, a gente cuida disso, o proprietário nem sente, ele continua recebendo o aluguel dele todo mês até o fim do contrato. Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o Jornal da Gazeta recebe o vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Nessa entrevista, o vereador do DEM, Milton Leite, vai nos falar sobre os principais desafios que vai enfrentar no comando da Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. O senhor é um vereador que já está no 6º mandato, quer dizer, muito experiente. Teve uma eleição com votação muito expressiva para a presidência da Câmara, 50 votos dos 55 vereadores. Parabéns, vereador. Obrigado. E desejo muito boa sorte nesse novo encargo. Obrigado, boa noite a você. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e esclarecer os vossos telespectadores todas as informações que vocês nos demandarem. Bom, eu quero começar com algo que tem a ver com o seu discurso de posse, em que o senhor deixou muito claro que quer fazer uma gestão que não espere que os paulistanos procurem a Câmara, mas sim que a Câmara vá atrás dos paulistanos para a tomada de decisões. Como é que isso pode acontecer? Bem, é simples, Maria. A intenção da Câmara Municipal de São Paulo é que nós tenhamos agora no retorno atividades em que a Câmara possa ir, principalmente aos bairros mais distantes, com atividades discutindo os principais projetos da cidade de São Paulo. Porque, via de regra, nós discutimos todos os grandes projetos, não sendo a cidade de São Paulo. Fica restrito ao centro expandido. Nós queremos ir além das pontes, além dos rios e as periferias, debater nos céus, nos audiências, clubes. vocês vão fazer assim, não, ou através de clubes? Audiências permanentes dos grandes projetos. A Câmara haverá de discutir nos próximos meses grandes projetos de interesse da cidade de São Paulo e, por conseguinte, os investimentos decorrentes desses projetos. A Câmara passa, nós temos perspectiva, vou citar um exemplo. Nós estaremos criando a CPI dos grandes devedores da cidade de São Paulo. Eu não sei se você sabe, a cidade de São Paulo tem inscrito na sua dívida ativa cerca de, em números redondos, 90 bilhões de reais. Quase 2 orçamentos da cidade de São Paulo e nós passamos uma crise. A Câmara passará a discutir essa dívida. Por que se deve tantos concentrado com gente poderosa que não liquidam seus débitos junto à Prefeitura de São Paulo? Concentrado? Não são grandes. Os grandes devedores, provavelmente, são bancos. Nós temos 65 bilhões desses recursos em ISS. Parte dele, cerca de 40 bilhões, são de bancos. Nós vamos discutir porque... Eles retêm o ISS? Eles não pagam, vão para as vias judiciais, não pagam. A Procuradoria da Câmara tem falha, tem tudo. Nós vamos discutir quando já está consolidado no Supremo Tribunal Federal que essas dívidas são reais e devem ser pagas. Imagina você e a todos os telespectadores, nós haveremos de conseguir resgatar parte desse recurso. O que significa dizer que cerca de 90 bilhões de reais. Então nós conseguimos, havia uma CPI, transformar em instrumento de pressão para que todos aqueles que devem à Prefeitura pagar só 10% do que devem. Nós teríamos cerca de 9 bilhões para investimento. Nós teríamos problemas na cidade praticamente resolvido por duas gestões. É um dinheiro muito importante que nós temos. Sem dúvida, conseguindo, sem dúvida E nesses tempos de crise e tempos difíceis. Essa discussão nós faremos, nós levaremos os banqueiros, os grandes devedores na periferia em debate e audiência pública para debater. Porque eles é que têm a maior demanda. Saber aqueles que eles devem. Esse dinheiro não é meu, não é de ninguém, é do povo. Agora, eu vi que o senhor também, nesse sentido de contenção de gastos, etc., pretende fazer uma ampla reforma administrativa em todos os aspectos para a redução de custos. O que certamente todo mundo que está lá na Câmara quer saber é se isso vai implicar em corte de pessoal, se vai significar desemprego. Não necessariamente desemprego. Eu vou citar um exemplo. Nós temos medidas que nós já publicadas por mim no Diário Oficial, que as consequências serão aplicadas a partir já do dia 1º.
Por exemplo, nós temos os funcionários que estão na condição que nós chamamos hoje de expulsória. O que é expulsória? É aquele funcionário que atinge 75 anos de idade, que vocês tanto da imprensa nos cobram. Qual seja, tem altíssimo salário que já deveriam ter saído, ninguém entende porque não saiu. Nós estamos botando a medida em prática. Na verdade, não fazemos isso com prazer, estamos cumprindo a lei. É de ofício que o prestador de serviço aos 75 anos deve serviço público. Principalmente e tem muitos assim? Temos muitos. Nessa faixa etária? Temos muitos. Serão publicados as medidas a partir de amanhã, estarão no Diário Oficial. Já eu deixo para o Diário Oficial aquilo que já assinei hoje. As medidas a partir de amanhã começam a ser implementadas. O senhor falou em salários altíssimos. Eu li que tem mais de 100 ou cerca de 100 funcionários na Câmara que têm salários verdadeiramente elevados, bem acima daquele teto que é definido por lei, que equivale ao salário do prefeito. Aí eu pergunto, e esses super salários vão continuar? Não, nós já tomamos as primeiras medidas também, já publicaram em Diário Oficial. O que os funcionários que são chamados, que recebem além do teto constitucional, eu publiquei uma medida e abri prazo de 45 dias que eles façam a sua última defesa. Deve expirar aqui por volta de 15 de março. Lá o limite de 15 de março, os salários serão cortados, eu vou cortá-los. Não é também que faço por prazer. Quer dizer, o senhor tem amparo legal para isso? Absolutamente legal. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que a medida que nós denominamos de repercussão geral, era muito clara. São 2 tetos constitucionais, os procuradores que têm teto por volta de 33 mil reais e os demais de carreira que são o salário do prefeito, ou seja, abaixo de 24 mil reais. Serão implementadas. A dúvida é zero quanto a isso, cortarei. Bom, quando o senhor foi eleito, havia um clima, principalmente com o PSDB, porque o prefeito João Dória apoiou o seu nome. Parece que é de praxe lá na Câmara que a indicação do candidato seja à presidência da Câmara, seja um representante da maior bancada na casa, que nesse caso deveria ser alguém do PSDB. O prefeito, mesmo sendo do PSDB, apoiou o senhor e ficou um clima. Lá, o presidente do PSDB, Mário Covas Neto, ele expressou publicamente que isso não estava certo, etc. e tal, a contrariedade dele em relação a essa escolha do Dória. Como é que está esse clima agora? A relação entre vocês, o seu partido, ou no seu cargo, né, que é de liderança na Câmara, com a bancada do PSDB? O melhor possível, inclusive com o vereador Mário Covas. O que houve durante a campanha eleitoral que eu já na campanha fazia 2 campanhas. A minha campanha de vereador e a campanha de presidente. Obviamente eu saí na frente. O que o prefeito João Dória fez foi não interferir na Câmara Municipal de São Paulo. E quando o vereador Mário Covas Mas ele apoiou teu nome claramente. Quando o vereador Mário Covas se deu conta, e até o prefeito João Dória, nós já tínhamos mais de 35 votos. Era um cenário, digamos, irreversível. E eu construí uma aliança muito boa com o PSDB, com o PT, uma aliança, uma coalizão para governarmos a Câmara Municipal de São Paulo. Eles entenderam naquele momento que eu seria o melhor nome para implementar as reformas que a Câmara precisa no momento. Essas medidas que eu estou tomando não são nada agradáveis para qualquer presidente. Cortar funcionário, cortar salários, são medidas amargas. Mas alguém tem que fazer em nome, primeiro porque são exigidas por lei, Maria. É bom que os telespectadores entendam. Elas são exigidas por lei e nós vamos fazer cumprir a lei. Eu tenho uma última pergunta. Nós estamos vivendo agora algo que chama muita atenção, que é essa decisão do prefeito que está a abrir uma guerra aos pichadores dos paredões, dos muros na cidade. Eu quero saber qual é a sua posição pessoal em relação a essas inscrições nas paredes. Para intelectuais, alguns, para artistas. Isso é uma expressão de pessoas que não têm outro meio de comunicação porque são pessoas excluídas dos benefícios materiais e sociais. Para o senhor,
Faz sentido essa campanha de João Dória? Total, tanto que vou apresentar projeto de lei endurecendo as leis contra os pichadores. Nós devemos apoiar os grafiteiros, artistas, e sim contarão com o nosso apoio. O que não pode é um cidadão, não só nos monumentos, um cidadão que pinta a sua casa, sua fachada, seu edifício, e de repente amanhece pichada, e que com quem é que fica a conta? A situação do país não está fácil, para nós estarmos desperdiçando dinheiro tanto do público quanto do privado. Nós temos que respeitar a propriedade alheia e a propriedade pública. Portanto, os esse projeto para endurecer, ele prevê sanção? Serão duras, as multas duras. Vamos apresentar tão logo reabre o parlamento. Então, reabertos os trabalhos, nós apresentaremos um complemento à legislação, endurecendo contra os pichadores. É preciso que dê espaço aos artistas. Isso o prefeito João Dória já está o fazendo. Ademais, a Câmara Municipal de São Paulo, no sentido de que eu converso com diversos proprietários que tiveram suas propriedades danificadas e estão revoltados. Eles respeitam os artistas, não aquele que danifica a propriedade de terceiros sem autorização. E eu agradeço muito sua entrevista. Como disse antes, desejo muito boa sorte nessa nova empreitada. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Gamberini. Você vai ver a seguir. O Brasil venceu a Colômbia no jogo beneficente. A partida foi em prol das vítimas do voo da Chapecoense. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Já reparou quantos feriados tem no calendário desse ano? Então vai arrumando as malas, porque o Todo Seu vai te mostrar para você que a gente vai dar ótimas dicas de viagem para você curtir muito bem esse tempo livre. Para os amantes da gastronomia, tem um jantar clássico e super refinado. No nosso musical, vamos curtir o folk rock do bonitão Tuya. Imperdível, né? Então fica comigo no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite. Estou aqui te esperando. Oferecimento CVC, sempre com você. Vamos às notícias do esporte com Anita Pasques e Estela Gontijo. No amistoso beneficente em prol das vítimas do trágico voo da Chapecoense, a seleção brasileira venceu a Colômbia por 1-0. Boa noite, Estela. Boa noite. Desde que o técnico Tite assumiu a equipe, foram realizados 7 jogos, com 7 vitórias e 18 gols marcados. A decepção ficou por conta do pequeno público. Pouco mais de 18 mil torcedores estiveram no Engenhão. Na noite desta quarta-feira, o estádio Newton Santos foi palco de mais uma homenagem à Chapecoense. O jogo da amizade contou com a presença dos 4 brasileiros que sobreviveram à tragédia. Os atletas das duas seleções fizeram questão de cumprimentá-los 1 a 1 na entrada para o gramado. Com bola rolando, foi a Colômbia que começou assustando o goleiro Everton. Borja bateu cruzado e a bola passou raspando a trave direita. No comecinho do segundo tempo, o Brasil conseguiu marcar com o palmeirense Dudu. A jogada começou no passe de Rodriguinho para Fagner. O lateral se esticou e cruzou para Diego Souza. Gonzalez fez a defesa e na sobra Dudu colocou para dentro. E ficou assim, Brasil 1, Colômbia 0. Com a vitória, a 7ª de Tite em 7 jogos, a seleção reassumiu o primeiro lugar do ranking da FIFA depois de quase 7 anos. Eu, enquanto pessoa e ser humano, não gostaria que houvesse vencedor hoje. Não gostaria que tivesse uma equipe que vencesse. A gratidão, ela é extensiva ao povo colombiano,
ela é extensiva ao povo brasileiro. Palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016, o Maracanã, continua abandonado. Estela, e hoje o estádio teve a energia elétrica cortada devido a 5 meses de atraso no pagamento da conta e uma dívida de 3 milhões de reais. Após a Light interromper o fornecimento de energia, a concessionária Maracanã, que administra o estádio, anunciou que irá pagar um débito de 1 milhão de reais referente aos meses de novembro e dezembro. De acordo com a Light, o Comitê Rio 2016 negocia as faturas vencidas em setembro e outubro do ano passado, período em que administrou o complexo. A concessionária Maracanã e o Comitê Rio 2016 discutem na Justiça o que é responsabilidade de quem desde novembro. Uma liminar na Justiça do Rio obriga a concessionária liderada pela empresa Odebrecht a retomar a operação e a manutenção da arena. A Justiça do Rio de Janeiro proíbe a Gaviões da Fiel e mais 3 torcidas organizadas do Corinthians de acompanharem qualquer evento esportivo no estado nos próximos 3 anos. A decisão do juiz Marcelo Rubioli foi proferida hoje em ação civil do Ministério Público. Rubioli é o mesmo juiz que no início do mês determinou a soltura daqueles 30 corintianos presos no complexo penitenciário de Bangu. Os torcedores estavam detidos desde o dia 23 de outubro do ano passado, após confusão no jogo entre Corinthians e Flamengo no Maracanã. Muito obrigada, Anitta. Uma boa noite para você. Até amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. O melhor da gastronomia está no Todo Seu de hoje. Logo mais, 10h30 da noite.